Então pedimos assim o auxílio, o amparo, a proteção dos bons espíritos, que nos auxilie, que nos ampare no dia de hoje, concebendo assim a todos nós a oportunidade de receber o alimento espiritual, a fim de que fortifiquemos assim na fé cristã. Conduz assim a todos nós, os nossos corações, os nossos pensamentos, nos horizontes da paz de nosso Senhor Jesus. Pedimos assim o auxílio e amparo, a permissão dos bons espíritos, dos nossos guias, dos nossos orixás, que velem por todos nós e por todos aqueles que também estejam compartilhando conosco deste momento. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. É que assim, né? Veja, por exemplo, o tema da palestra que foi feito semana retrasada foi uma questão de liberdade, em que um preto velho falava sobre esta questão da liberdade para todos nós. E o que é liberdade realmente para nós, na nossa visão de hoje? Né? De que forma a gente pode ver essa liberdade? Porque se a gente perguntar para as pessoas se você é livre, se nós realmente somos livres, ou o que é liberdade para cada um de nós, será que a gente saberia responder? Com certeza todo mundo deve ter uma ideia em relação a isto, né? Em relação à liberdade. Deixa eu só colocar uma questão para vocês assim. Por exemplo, lá no meu trabalho, eu preciso ficar pregando uma espécie de tape, né, nas peças. E lá a gente trabalha com painéis de carro. Então, na verdade, esses tapes é para poder, na hora que encaixar a peça não ficar vibrando na hora que a pessoa está dirigindo. Tirar aquelas trepidações e tudo mais. Só que quando eu pego uma luva nova, o que eu faço? Eu pego aquelas fitas e ela prega muito na minha luva. Então eu vou colar na peça e às vezes ela volta de novo pregada na minha luva. Então eu tenho muita dificuldade de ficar grudando aquilo na peça, né? Mas o que isso tem a ver com o tema? A questão é, da mesma forma, por exemplo, vamos imaginar que a gente cai bem no meio dessa teia de aranha aqui, né? E a gente precisa se libertar dela. Se a gente ficar muito tempo, a aranha vem e dá um fim em nós, né? Então vamos imaginar aqui que a gente esteja dentro dessa teia de aranha e a gente precisa sair dessa teia de aranha, tá? Então a gente estamos aqui buscando em liberdade. Mas lá dentro da doutrina espírita, nós estudamos a lição que fala sobre as crianças, né? E Jesus ele diz assim, que todo aquele que quiser ser salvo precisa se assemelhar às crianças, né, os puros de coração, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas, ou aqueles que a elas se assemelham, é o reino dos céus. Então a gente vê que a criança, muitas vezes, ela ganhando presente, ela fica feliz com o presente, não com o valor do presente. O que importa para ela é aquilo que ela está recebendo, aquilo que ela ganhou de presente. Então imaginemos, por exemplo, que nós estejamos aqui e a gente precisa se libertar. Então cada teia de aranha dessa daqui, ela vai ter um nome, né? A gente pode colocar aqui, nessa teia de aranha aqui, que ela representa, por exemplo, o egoísmo. Aí a gente tem uma outra que a gente pode representar que seja a vaidade. O outro pode ser representado pelo dinheiro. O outro pode ser representado pela leviandade, né? Pelos nossos desejos. Então são muitas. Mas tem as teias de aranha também, da bondade, da caridade, da fraternidade, da benevolência, da indulgência, né? São muitas. Então, quer dizer, quando a gente pega nessa teia de aranha, ela vai grudar ou não vai grudar? Vai depender muito de como a gente já se libertou disso. Como eu disse, lá no meu trabalho, como eu uso a luva nova, ela fica grudando. Mas depois que essa luva ela começa a ficar velha, ela já não gruda mais. Eu consigo pregar os tapes nas peças sem dificuldade nenhuma. Então, se imagina, por exemplo, uma criança que é colocada aqui no meio dessa teia de aranha, no meio de todas elas, com todos aqueles nomes que eu citei, será que ela vai grudar ou não vai grudar na teia de aranha? Porque, veja assim, a gente fala assim, Senhor, livrai-me das tentações. Será mesmo que a gente quer se livrar da tentação? Chico Xavier ele diz assim, que a tentação é igual um cachorro bem grandão correndo atrás de nós, e a gente fala, tomara que ele me pega, tomara que ele me pega. É como se a gente quisesse cair nela. Porque às vezes a gente tem imaginação assim, que a tentação seria assim, ser assaltado, ser livrado de um acidente, alguma coisa. Isso não é tentação nenhuma, porque ninguém quer isso para ele, né? Então isso não traz nenhum tipo de vontade para todos nós, né? Agora,
Um cargo melhor, um salário melhor, uma casa melhor, isso é uma tentação para nós? Com certeza. Mas isso, como é que a gente pega isso? Usando ela dignamente ou a gente usa isso apegadamente? Porque se nós usamos, temos o poder, estamos tão apegados a esse poder, com certeza na teia de aranha nós vamos ficar grudados. E é isso que muitas vezes nós nos prende. Porque a pessoa ela poderia dizer, mas eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Isso não representa liberdade. Então, enquanto nós estamos falando aqui em termos de liberdade, aqui a gente vai estar falando sobre libertinagem. Aquele que contraria as regras. Porque Jesus ele diz, aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, que esse seja o vosso servidor, que esse seja o último. Então, a partir do momento que a gente vive o que nós vivemos no momento, né? Trabalho, relacionamento, propostas de aumento de salário, né? Oportunidades melhores, desde que a gente não crie apego a isso, desde que o nosso orgulho não se exacerbe em relação a isto, a gente acaba conseguindo a nossa liberdade. Mas quando a gente contraria esta lei, a gente começa a viver a libertinagem. Então a gente vai contra essa própria lei. Então quer dizer, se eu faço exatamente aquilo que eu quero, e com certeza, aquilo que eu quero dentro de mim não é ser santo, é dar vazão às minhas vontades carnais. Porque quem não gostaria de receber um montante de dinheiro? Quem não gostaria de ter um poder em mãos agora? De você falar, vou exterminar aquela pessoa que eu não gosto. Basta o meu querer. Não é isto? Quando você está assistindo o jogo do Brasil, você quer que seu time ganhe, né? Então, quer dizer, não importa se o outro vai perder, o importante é que nós ganhamos. Então, precisa uma questão de bom senso, né? A gente entender que verdadeira liberdade consiste exatamente nisso. Porque você imagina se Jesus estivesse aqui. Porque quando Judas chegou com um pacote de dinheiro lá, de moedas, entregou a ele, ele disse o quê? Dê aos pobres. Mas e se chega para nós um pacote assim, o que a gente faz? A gente dá aos pobres? Né? Você já imaginou? Naquele momento da sua maior dificuldade, você com um monte de dívida para pagar, você acha um pacote de dinheiro? E aí? Você age na liberdade ou você age na libertinagem? Onde que está a vontade? Talvez a consciência a gente tem. Então quer dizer que todas as vezes que nós estamos presos aos nossos desejos materiais, carnais, nós estamos presos na teia de aranha. Então, quer dizer, como que eu posso ser livre? Porque às vezes o viciado ele faz exatamente aquilo que ele quer. Mas será que ele é livre? Ou será que ele é libertinoso? Ele está indo contra as leis. Porque muitas vezes a gente faz tudo aquilo que a gente quer e a gente acaba se prendendo cada vez mais aos nossos desejos. Você não vê, às vezes, uma pessoa que ela, por exemplo, ela tem um sentimento, ela tem um orgulho dentro dela. Ou ela tem um vício. Ela faz tudo aquilo que ela quer fazer. Mas depois ela acaba retornando e fazendo tudo novamente, do mesmo jeito. Porque então quer dizer que quanto mais ela faz, mais ela se prende, mais ela se apega. Então qual a recomendação que Chico dá para todos nós, nesse sentido? O trabalho. Né? Como eu falei para você, a partir do momento que a luva vai se desgastando, ela vai se desprendendo, ela não gruda mais. Então da mesma forma, a partir do momento que vamos trabalhando no bem, no perdão, na caridade, é a partir desse momento que a gente vai se desprendendo. É a partir desse momento que a gente vai criando a nossa liberdade. Né? É como um rapaz falou, nossa, eu achei um objeto perdido e eu entreguei ao dono. Mas eu senti uma felicidade que eu nunca tinha experimentado. Você vê, uma coisa tão simples. Não é verdade? Então, ele estava experimentando da sua primeira liberdade. Porque veja assim, por exemplo, quando o mesmo Chico ele diz, quem é a pessoa mais rica do mundo? Será que é aquele que tem o melhor salário, ou aquele que tem o maior poder, ou aquele que tem mais dinheiro? Ele diz aquele que tem menos necessidade. Então, quer dizer, se eu tenho necessidade de um sapato, se eu tiver 2, eu sou rico. Eu tenho muito. Mas, às vezes, o egoísta, com 50, ele acha que ainda tem pouco. Na verdade, ele acha que sempre necessita de mais. Ele nunca consegue estar contente com aquilo que ele tem. Então, ele vive num mundo de probabilidade, né? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E ele esquece de viver a vida dele.
não trabalha. Por isso que Jesus ensina que o caminho é o contrário, é o da libertação. E a libertação consiste nisso, em trabalhar a nossa questão da nossa moral, o nosso desprendimento. Porque a gente fala assim muito em espiritualizar. A gente precisa fazer a educação do espírito, né? Não é um termo correto dizer dessa forma, mas a questão de espiritualizar é isso, é desprender cada vez mais das questões de ordem material, né? Então, hoje nós estávamos falando lá sobre né, manter os olhos fechados, e essa questão, a partir do momento que nós fechamos nossos olhos para este mundo, nós começamos a despertar, a abrir nossos olhos espirituais. Né? São outros valores. Porque você imagina se a gente desencarnasse hoje, qual o nosso maior sofrimento que teríamos? Seria em relação ao quê? Ao poder, ao cargo, ao dinheiro, né? Ao trabalho. São os apegos que nós tínhamos nesta vida. E, no entanto, nada disso vai nos acompanhar. Ninguém leva isso para o outro lado. Né? Então, a verdadeira liberdade consiste, enquanto nós estarmos aqui, entendemos o que é que nos prende. Porque, às vezes, aquele que alcançou o desprendimento, por exemplo, da questão de ordem material, com certeza ele caminha por essas trilhas sem problema nenhum. Ele passa pela vida, assim como uma criança. Ele vai receber o brinquedo, talvez ele vai compartilhar o brinquedo com um amigo, sem a questão do apego, né? Então, é nessa questão que muitas vezes nós estacionamos, nós nos prendemos e tornamos presos dentro dessa teia de aranha. Que o tempo todo, às vezes, a gente quer caminhar, quer progredir, mas a gente não quer soltar ela. A gente está sempre ali, sempre segurando ela. Então, quer dizer, o que Jesus ensina no Evangelho é isso. É renúncia de nós mesmos, né? É o desprendimento. Então, para isso, a gente precisa conhecer os valores do Espírito, né? As delícias do Espírito, como se diz assim. Então, sempre tem essa questão da moral. Então, essa questão de liberdade está muito relacionada muito a cada um, àquilo que nós podemos fazer hoje, né? Às vezes, a gente fala assim, não tem apagador. Tá, Diogo? Tudo bem. Qual o motivo que... Você vai apagar? Ariato, Alex. Pode apagar. Porque... No livro dos Espíritos explica assim, no Espírito da Verdade, de verdade, né? Ele nos ensina que todos nós que queremos crescer, a gente não vai ficar olhando lá para frente, olhando a questão do espírito. A gente vai começar a olhar para aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, quer dizer, se eu estou andando nessa teia de aranha e o que está me pegando é uma questão de orgulho, é uma questão de egoísmo, é uma questão de posse, né? Então, quer dizer, é isso que nós precisamos estar trabalhando. Agora, talvez a gente não tenha esse histórico na nossa vida de hoje. Então, quer dizer que, de alguma forma, entre várias reencarnações, esses valores foram nos auxiliando e foram nos acompanhando. Então, quer dizer, nós temos o espírito, temos um corpo astral e temos um corpo físico. Mas aquilo que está no corpo astral fica registrado. Nosso corpo mental. Então, quer dizer, ali tem um número muito grande de informações. Portanto, hoje, essas informações estão sempre vindo para nós. Daquilo que nós já acumulamos. Porque ninguém sente ciúme porque não tem. Se sente ciúmes é porque tem os ciúmes dentro de si. Se sofre pela questão do orgulho, sofre porque tem orgulho. Não é verdade? Então, quer dizer, se a gente não tivesse preconceito, não sofreríamos por ele. Cada um sofre pelos próprios males que traz dentro de si. Então, quer dizer, como que eu vou melhorar se eu não reconheço exatamente aquilo que eu tenho? Não é negar a si mesmo, mas é reconhecer e aceitar que já trazemos muitas vezes isso. Então, o que acontece? Até mesmo, se nós temos esse corpo astral com todas essas informações, a gente vai entender, por exemplo, que a gente tem um sentimento chamado semelhante ao alecrim. A gente tem um sentimento semelhante ao arruda. A gente vai ter sentimentos muitos relacionados naquilo que a Umbanda usa. Aí vai lá o preto velho e fala, olha, meu filho, usa o alecrim, usa o arruda, mas para quê? A gente fala, porque você tem dentro de você aquele sentimento. Então, como a gente não consegue muitas vezes trabalhar só o mental, eles usam a forma do material alcançar desta forma. Porque o corpo vai transmitindo para o espírito. Não é assim, quando eu fico alimentando raiva, no meu corpo astral vai mudando a coloração. Então, quer dizer, vai cristalizando dentro de mim a mágoa, o ressentimento. Mas começou aonde? No físico. Então, da mesma forma que quando começamos a trabalhar a parte espiritual, o corpo também começa a receber os benefícios. Quando a gente começa a trabalhar a oração, a gente também vai levando o espiritual.
Então, é dessa forma que a gente se ajudando, a espiritualidade encontra o caminho mais fácil para poder também estar nos ajudando. E é dessa forma que a gente vai se libertando. E quando a gente vê lá na frente, você vai caminhar, porque a gente caminha por muitas teias de aranha hoje que nem sequer nos incomoda. Você já imaginou alguém chegasse para você e falasse assim, olha, vamos ali roubar aquela loja? Você fala, eu não faria isso, eu jamais faria isso. Então, quer dizer, todo momento que a gente já recusa, né, uma ideia como essa, já é sinal de progresso. Para muitas pessoas aceitariam um convite desse, mas muitos de nós já não aceitaríamos. Então, quer dizer, já houve grandes progressos, então a gente já caminha livremente por muitas teias de aranha, mas ainda existem outras que ainda nos aprisionam, né? Então, é nisso que a gente precisa estar atento, né? Porque a gente fala assim, eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero, na verdade, se são realmente relacionados ao mundo material, não é liberdade, é libertinagem, ou seja, estamos presos aos valores mundanos, aos valores do mundo. E é por isso que a gente não consegue se deslanchar. Tá bom? Cleusa, deu 4 horas. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta que queira estar fazendo? Quer dizer, quem está acordado, né? Quem estiver dormindo, continua. Né? Então, e aonde, como o Aldo estava falando, aonde vai se aplicar tudo isso que ele disse hoje aqui nesses trabalhos da Umbanda? Né? É isso que nós vamos falar um pouquinho só agora, né? Bem rapidinho, porque nós estamos no nosso horário. Essas entidades que vão vir aqui hoje, né, são os boiadeiros. Os boiadeiros, eles estão vindo hoje na energia de Xangô, como eu já disse. E os boiadeiros são espíritos que já tiveram uma passagem na Terra, aprenderam e hoje vêm ajudar aqueles que estão ainda arraigados nessas teias de aranha que o Aldo estava passando. Então, são espíritos que vêm na roupagem aqui na Umbanda de boiadeiros para poder estar nos mostrando a cada um, né, aonde você pode estar grudado, em que parte da teia você pode estar ali grudadinho para que você possa pensar, né, raciocinar e, quem sabe, né, com a sua própria vontade, se libertar disso. Não vão ser os boiadeiros, não vai ser um preto velho, não vai ser um caboclo que vai estar fazendo isso com ninguém. Somos nós mesmos. O que eles vêm é nos auxiliar neste trabalho que a gente está fazendo, que a gente vai fazer para conosco. Porque eles podem vir aqui, eles podem dar um passe para nos energizar, eles podem falar algumas palavras, mas tudo vai depender da gente, do nosso querer. Né? Se a gente sair daqui achando que isso não vai servir para nós, tudo bem. Para eles fizeram fizeram a parte deles. Vai depender agora da nossa, da gente realmente querer se libertar. Né? Então, sempre vai ser de cada um. Qualquer que seja a religião, o dogma, a igreja, onde estivesse falando de Deus, onde estivesse falando de Jesus, ali tem um trabalho espiritual. Seja como for, mas tudo só vai depender de cada um realmente querer. Querer ficar melhor, querer se modificar. Nós chamamos isso de reforma interior, né? Também. Da reforma íntima, porque eu escuto, eu vejo, eu ouço de um, eu ouço do outro, mas eu não me modifico, então vai também ter a minha vontade ali de querer realmente me modificar. Então, esse é o trabalho dos boiadeiros aqui hoje, tá? Eu espero que vocês consigam, que a gente consiga, né, alcançar as mensagens que eles vão estar trazendo e que a gente possa realmente, né, cada um ver lá qual é o seu ladinho que está grudado e tentar se desgrudar da teinha. Tá bom? É isso.